O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Eu sou Sérgio Mourão Corrêa Lima, professor de Direito Empresarial da UFMG. Esse é o Saber Direito, curso relativo à análise jurídica da economia. Na primeira aula, nós tratamos de aspectos gerais dessa nova linha de pesquisa que envolve o direito, que envolve a economia, que trata de temas da esfera pública e da esfera privada. Na segunda aula, tratamos do mercado financeiro. O destrinchamos e falamos a respeito dos seus compartimentos e das instituições que neles atuam. Na terceira aula, falamos a respeito de regulação e fiscalização das instituições financeiras e do mercado financeiro de forma geral, e inclusive tratamos das figuras das agências reguladoras. Na quarta, última e mais recente aula, nós tratamos do estudo de caso envolvendo o Banco Pan-Americano, de modo a ilustrar tudo aquilo que foi debatido nas oportunidades anteriores. Hoje nós trataremos da conveniência de, no projeto de Código Empresarial, em tramitação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, se fazer a inclusão de capítulo dedicado ao mercado financeiro. E não poderíamos tratar desse assunto sem restabelecermos aqueles 3 pontos deficitários ou pontos problemáticos ou pontos que deveriam merecer maior atenção do nosso legislador. Primeiro, a ausência de lei, ausência de texto normativo ditado pelo Congresso Nacional acerca do mercado financeiro como um todo e principalmente das atividades bancárias. Já vimos que, ao invés de editar a norma prevista na redação original do artigo 192 da Constituição Federal, o nosso legislador optou por alterar o dispositivo constitucional, de modo a que toda a regulação do setor bancário tem ficado exclusivamente a cargo das agências ou instituições reguladoras e fiscalizadoras. Também temos detectado na legislação brasileira uma falta de balizas para a atuação dos entes reguladores e dos entes fiscalizadores, inclusive atribuindo responsabilidade pessoal aos seus dirigentes, o que certamente trariam maior segurança na postura daqueles que respondem por setor tão delicado que é a regulação e a fiscalização do mercado financeiro. E outra preocupação que também não encontra previsão na nossa legislação é a vedação, a acumulação exagerada de atividades por parte dos mesmos grupos empresariais. Já falamos, há grupos que mantêm uma sociedade dedicada à atividade bancária, outra sociedade dedicada à atividade de leasing, outra sociedade, outro ente dedicado à administração de planos de previdência complementar abertos, também do mesmo grupo, sociedades distribuidoras e corretoras de valores mobiliários, seguradora, enfim, todas as atividades financeiras praticadas por diferentes sociedades dentro do mesmo grupo, sem um controle efetivo até das premissas da concorrência. Muito bem. É verdade que a legislação empresarial tem vários problemas e que precisam ser superados por meio do aprimoramento da legislação, né? Do aprimoramento dos textos legais a respeito da matéria empresarial. Por exemplo, na parte geral do direito empresarial,
o legislador não deu a devida atenção, o devido tratamento aos contratos celebrados no âmbito de shopping center. Coisa tão corriqueira, tão praticada, né? Nós não temos um tratamento específico com atenção. É verdade, há alguns dispositivos na legislação de locação, especificamente na parte de locação empresarial, mas não há um arcabouço atual, próprio para os contratos de shopping center. No direito societário, o problema é ainda maior, porque o Código Civil atual transformou a sociedade limitada, que deveria ser simples em funcionamento, tranquila em compreensão, em algo complexo e de difícil utilização. Então, há muito que se modificar em termos de sociedade limitada. Também precisamos de uma atualização, até mesmo na legislação das sociedades anônimas. Não que ela precise ser modificada de forma geral, não. Mas alguns pontos merecem a nossa atenção. É crescente o número de casos em que se utiliza as sociedades anônimas como tipo societário para pequenos e médios empreendimentos. Entretanto, a legislação em vigor prioriza ou se volta para as sociedades anônimas de maior porte, deixando de contemplar coisas que têm sido aportadas no direito por meio da jurisprudência, como, por exemplo, o direito de retirada de acionistas em companhias fechadas, ou seja, sem ações em bolsa, onde o acionista não pode ficar preso na sociedade. Se ele não tem como negociar as suas ações em bolsa porque a sociedade é fechada, o caminho é a saída, até como uma solução para que a vida da sociedade não se torne um inferno. Também as complexas operações de blindagem patrimonial, que muitas vezes não têm o propósito de se implementar algo lícito, que muitas vezes tem o propósito fraudulento de se lesar credores, precisam ser combatidos de forma mais efetiva pela legislação, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de extensão de efeitos de quebra. Também são diversos os títulos de crédito que ficam numa zona cinzenta entre o direito cambial e o direito obrigacional, porque a legislação não é muito precisa e não é muito detida a respeito. Outro ponto que merece o cuidado do nosso legislador é a questão da cessão fiduciária de títulos de crédito, incorporado pela Lei 11.101 de 2005, nova Lei de Falências e de Recuperações, que, de certa forma, tem inviabilizado algumas recuperações no país, ao fundamento de que os bancos não se sujeitariam a esse procedimento, e o pior, no caso de falência, vão ensejar que os bancos possam pedir restituição e que recebam antes, inclusive, dos credores trabalhistas, né? Em situação inusitada, até se comparado a outros ordenamentos jurídicos em vigor sobre a temática falimentar. Bem, todas essas modificações precisam ser pensadas, debatidas, estudadas e, se for o caso, acatadas pelas duas comissões de especialistas formadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, dedicadas à análise do projeto de Código Comercial, ou de Código Empresarial, como se prefere. Mas no campo do mercado financeiro, isso ainda é mais urgente. Seja porque o legislador não tratou das matérias atinentes ao funcionamento bancário. Há temas
muito importantes e que estão abarrotando o Poder Judiciário de demandas há muitos anos e que ainda assim não mereceram a atenção do legislador. Quais são os encargos devidos nas operações de mútuo celebrados entre bancos e devedores mutuários? Quais encargos podem ser cumulados ou não podem ser cumulados? Esses debates só existem porque o nosso legislador infraconstitucional não cuidou de trazer norma legal, precisa e específica sobre o tema. Muito bem. Com o esforço de contribuir para os debates acerca do projeto de Código Empresarial, formamos, no âmbito da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, um grupo de trabalho para trazer a sugestão de um capítulo acerca do mercado financeiro. Esses estudos, que ainda não se concluíram, trazem, desde já, significativas contribuições, como sugestão de referência à moeda escritural. Hoje, a legislação brasileira não trata da moeda escritural. Esta moeda escritural é um bem incorpóreo, corpóreo, se transmite por meio eletrônico, mas não tem existência física. Enfim, é importante que se defina qual é a natureza jurídica da moeda escritural, que hoje está presente em muito maior quantidade na economia brasileira do que a moeda real, ou seja, aquela lastreada no papel ou no metal. Também não há preocupação do legislador em vedar que as instituições financeiras financiem, seja por meio de doação, seja por meio de empréstimos, campanhas políticas e eleitorais de qualquer natureza. Isto é algo extremamente relevante, não é? Não há justificativa para aqui as instituições financeiras que captam recursos da população brasileira como um todo, possam financiar campanhas públicas, comprometendo, às vezes, recursos que são de terceiros e que deveriam ser resguardados de diversas formas, inclusive através da operação adequada por parte do Fundo Garantidor de Crédito. Outra questão também muito interessante, que já cuidamos de debater e que trazemos como sugestão, é o empréstimo de recursos de maior monta a diferentes sociedades do mesmo grupo empresarial. Ou seja, recursos de elevadíssimo valor, né, muito dinheiro, emprestado a sociedades do mesmo grupo. Recentemente nos deparamos com discussões a respeito de instituições financeiras, e nesse caso pior, não é? Bancos de desenvolvimento, disponibilizando recursos de elevadíssima monta a empresas com capital social ou com patrimônio mínimo, recentemente constituídas, né? Ou seja, com pouquíssimas condições de arcar com o pagamento do empréstimo que obteve. Então, essas duas preocupações, ou seja, muito rigor no empréstimo, principalmente pelos bancos de desenvolvimento, porque aqueles recursos são de toda sorte públicos, e ainda muito rigor também na concessão de sucessivos empréstimos, principalmente de grande monta, a diferentes empresas do mesmo grupo empresarial.